A Verdadeira Dor é uma comédia dramática ou uma dramédia protagonizada por uma dupla que talvez seja a mais adequada para esse tipo de história. Jesse Eisenberg e Kieran Culkin, ambos recém ultrapassando a marca dos 40 anos de idade e, portanto, pertencentes ao que a gente pode chamar de a primeira geração de millennials, eles vivem dois primos judeus americanos que cresceram juntos e se reúnem depois de um certo tempo para fazer uma viagem à Polônia. O objetivo é visitar a casa onde a avó falecida passou a sua infância antes de se refugiar nos Estados Unidos. Eles também se inscrevem num tour do Holocausto, que é um grupo turístico que tem o objetivo de passar por lugares históricos como campos de concentração e de extermínio. Durante essa viagem, eles vão experienciar sentimentos que esse tipo de chamado turismo de memórias pode proporcionar, digamos assim, pode causar nas pessoas, mas também outras sensações, algumas delas oriundas de antigas tensões entre eles e, ao mesmo tempo, típicas da sua geração. O Jesse Eisenberg, que além de protagonizar, dirige e escreve esse A Verdadeira Dor, apresentou as suas excentricidades para o mundo, digamos assim, na virada da década retrasada para a década passada, em papéis marcantes de filmes como A Rede Social, Adventureland e Zumbilândia. Na pele do David Kaplan, aqui o Eisenberg vive um observador obsessivo às inadequações das mais variadas situações durante essa viagem para Polônia, principalmente a respeito do seu primo. O Kieran Culkin, por sua vez, é um nome conhecido da indústria há ainda mais tempo que o Jesse Eisenberg, bem mais tempo para falar a verdade. Inicialmente, ali sob a sombra de irmão mais novo do Macaulay Culkin, ele trabalha desde a infância no início da década de 90 e em 2018 ele se tornou um nome de destaque depois do seu papel inesquecível como Roman Roy em Succession. Papel esse que, aliás, lhe rendeu um Emmy de melhor ator na última temporada. Se eu mencionei excentricidades ao falar do Jesse Eisenberg, eleve elas aqui a um nível do bizarro para descrever o personagem de fala acelerada e que utiliza o humor absolutamente inapropriado, diga-se de passagem, como uma espécie de mecanismo de defesa. Alguém que, na mesma medida que faz o espectador rir, parece sempre estar rindo de alguma piada que só ele entendeu. Tirem a conta bancária bilionária, o mau caratismo, os traumas de uma infância disfuncional e os muitos distúrbios sexuais do Roman Roy de Succession e vocês vão ter o Benji Kaplan de A Verdadeira Dor, ou pelo menos algo bem próximo. Assim como o Eisenberg, o Kieran Culkin parece ser daqueles atores que sempre leva muito da sua personalidade singular para os seus papéis. É só ver qualquer entrevista ou discurso dele para entender do que eu estou falando aqui. Os tiques, os cacuetes, os comentários inapropriados também, tudo isso tá lá nele mesmo, no homem real por trás dos personagens. E essa avaliação, ela pode correr o risco de decair naquele preconceito, né? Será que o Kieran Culkin, então, é mais um daqueles atores que interpreta sempre a si mesmo? Eu acho que sim e que não. Sim, por causa de tudo isso que eu acabei de mencionar, mas não porque esse resumo de dizer que o cara interpreta sempre a si mesmo acaba sendo muito usado para definir uma limitação daquele ator. E nesse caso aqui, no caso de atores como Kieran Culkin e do Jesse Eisenberg, eu acho que, na verdade, o que a gente pode observar é uma versatilidade. Quase que como se só existissem determinados papéis, determinados personagens que somente eles podem dar vida. O que nos leva a esse Benji Kaplan de A Verdadeira Dor, que tem rendido para o Kieran Culkin nomeações, prêmios, incluindo aqui uma, por enquanto, indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, o que, aliás, configura aquela velha fraude de categoria, considerando que claramente o Kieran Culkin é tão protagonista quanto o Jesse Eisenberg. É ele quem carrega boa parte do filme, o que nesse caso não é desmerecer a história, a obra em si, uma vez que ela própria deixa claro o quanto a personalidade do Benji é cativante e encantadora, e como faz um contraste proposital com o perfil do David, preenchendo espaços ali que são deixados pelos silêncios, pelos desconfortos sociais e até pela timidez do primo. O David e o Benji cresceram juntos, mas tiveram rumos opostos na vida. O primeiro, apesar de parecer alguém sempre beirando a uma espécie ali de fobia social, com uma certa dificuldade de criar vínculos e fazer novas amizades, cumpriu todo o protocolo social que em algum momento todos parecem ter que cumprir.
Ele tem esposa, filho e um trabalho aparentemente estável e bem remunerado. O seu primo, por sua vez, ao mesmo tempo que conquista rapidamente boa parte do grupo de turismo na Polônia e rapidamente se torna o centro das atenções de tudo que está acontecendo, tem o que se pode chamar de uma vida desajustada. O Benji vivia até pouco tempo no porão da casa da sua mãe e até hoje não conseguiu se firmar em nenhum trabalho. Ele é o que se poderia definir como alguém que ainda não encontrou o próprio rumo. E ele é também quem sente mais profundamente a morte da avó deles, de quem ele era muito próximo. O roteiro, escrito pelo Jesse Eisenberg, ele costura a história misturando as discussões ou as dores que surgem durante essa viagem. O que se espera encontrar ao visitar lugares marcados por tanto sofrimento? Conexão e memória, certo? Isso acho que é bem claro. Ao mesmo tempo, o quão adequado é pensar nisso tudo como um turismo, com uma proposta comercial, inclusive. Existe uma cena em A Verdadeira Dor em que o personagem do Kieran Culkin ele aponta a contradição de um grupo de judeus viajando num trem de primeira classe pela Polônia para visitar lugares onde seus antepassados foram exterminados décadas antes. Ninguém ali quer falar sobre esse assunto, vira um clima absolutamente constrangedor. O assunto é delicado demais para ser debatido, mas para o Benji, a ironia disso tudo é quase insuportável. Mas o filme não se propõe a discutir somente sentimentos quanto a temas amplos como esse que eu acabei de mencionar, mas também questões totalmente íntimas dos seus personagens. Para o David é absolutamente doloroso ver no primo características que ele próprio adoraria ter e ao mesmo tempo constatar o rumo que a sua vida tomou, a sua crescente falta de ambição, a depressão indiscutível e a incapacidade dele de lidar com tudo isso. Para o Benji, por sua vez, é no mínimo desagradável falar sobre essas suas questões, mas também vê que para se encaminhar na vida, o David precisou, segundo ele, abrir mão da sua espontaneidade e da sua intensidade de viver. O roteiro é sensível o suficiente para em nenhum momento comparar, digamos assim, esses sofrimentos com os dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas é também perspicaz para colocá-los em perspectiva. Do ponto de vista histórico, batalhas como as da avó do David e do Benji são bastante claras, estabelecidas e inigualáveis. Mas isso não quer dizer que as gerações atuais não tenham as suas próprias aflições. No tempo em que nós vivemos, qual seria a verdadeira dor? Talvez ainda estejamos descobrindo. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Para A Verdadeira Dor, eu dei a nota no Letterboxd de 4 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchau! Ain't been the same since the blues walked into town.